Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje, sexta-feira, o encerramento de uma semana de massacres promovidos pelo PT. A candidata do PSB, Marina Silva, foi um atrás do outro. E aqui entre nós está o nosso colunista, historiador, o Marco Antônio Villa. Tudo bem, Villa? Tudo ótimo. A gente vai começar com a capa de Veja. Por favor, a capa de Veja no ar. A fúria contra Marina. Tá aí um bocão com cobras e lagartos contra a candidata do PSB, ali pequenininha, mirradinha, esperando aí os ataques. Isso aí é uma alusão clara, em relação à máquina petista, que é gigantesca, e também ao tamanho da propaganda eleitoral que tem o PT em relação à candidata do PSB. Te surpreende, Villa, esse massacre todo? Foi uma semana muito pesada, pior para Marina até agora. É verdade. Olha, não me surpreende. O PT tem uma máquina de triturar reputações, né? E essa máquina funciona sustentada por recursos públicos, né? Sempre importante destacar, desde o seu início, e não me surpreende. Eles realmente deslocaram do Aécio para a Marina, afinal a polarização passou a dar com a Marina. A Marina é o perigo, né? É o perigo. E aí eles centraram a sua artilharia pesada e vão batendo, querendo destruir reputações, que é a prática do Partido dos Trabalhadores desde o seu nascimento. Porém, eu acho que realmente foi uma semana muito dura para a Marina, mas a situação vai piorar, ou seja, até chegar ao 5 de outubro, teremos mais 3 semanas de ataques violentíssimos, eles não vão perder a oportunidade para nada, né? Para transformar mentira em verdade. O PT tem essa prática stalinista, sempre teve, e agora no momento eleitoral. E por que tudo isso? É o receio de perder as eleições e perder o instrumento de mamar e saquear o Estado que o Partido dos Trabalhadores faz há 12 anos. Estou muito surpresa, Villa. Você falou da máquina de mentiras, né? O PT, até anotei essa frase aqui enquanto ele falava, eu escrevia, o PT é uma máquina de destruir reputações. Eu fiquei muito surpresa com as propagandas, com o programa eleitoral dessa semana, e ontem eu conversava aqui com o ex-ministro Mailson da Nóbrega, em especial em relação à autonomia do Banco Central. E aí, numa das propagandas, aparece ali uma família e a propaganda dá o seguinte recado: se o Banco Central for autônomo, como quer Marina Silva, você vai passar fome. A comida some do prato, né? Desaparece lá o arroz, o feijão que estava no prato do cidadão. Na sequência, veio uma outra propaganda dizendo que se Marina vencer, ela vai tirar mais de R$1 trilhão da educação. Quer dizer, o que é isso? Da onde que aparece isso? E atinge a classe C? Atinge diretamente a classe C esse tipo de inverdade? Vamos ver, né? Eu acho que, por exemplo, como a pesquisa de Ibope, que tudo bem, a gente comenta depois, não me parece relevante e tal, eu acho que no momento é difícil estimar. Mas claro que aqueles mais despolitizados, que têm menos informações, são os mais atingidos por esse tipo de propaganda mentirosa e tal. É claro que agora, cabe perguntar, e acho que até a campanha de Marina Silva está fazendo isso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, porque aí você sai da esfera do debate político, que uma coisa é você debater, por exemplo, programas de educação, saúde, etc., ou sobre questões econômicas, sobre a gestão do Banco Central. Outra coisa é você imputar ao outro, ao adversário, questões que esse adversário em momento algum colocou, né? Portanto, você está numa outra esfera, na esfera da mentira, é uma esfera, portanto, que já está do Código Penal. O PT tem uma sedução pelo Código Penal. Isso é um velho problema do partido. Muitas vezes ele confunde o seu programa partidário com o Código Penal. Não é a primeira vez, nós já sabemos isso desde 2003. Então, no caso em especial, aí, eu acho que é uma questão muito grave, são mentiras, portanto, cabe uma ação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É aí que eu queria saber, quer dizer, se for uma propaganda enganosa para um produto, você vai no PROCON. Claro, diz, olha aqui, eu fui perfeito. enganado. E nesse caso, então, o TSE? Agora, cabe lembrar que quem preside o TSE, nada é feito por acaso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o senhor Dias Toffoli, que foi advogado do Partido dos Trabalhadores, advogado do José Dirceu, foi funcionário da Casa Civil, subordinado a José Dirceu, e quando foi do Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do mensalão, ele não se julgou eticamente comprometido por tudo isso e ele se colocou em suspeição porque estava mesmo. E em momento algum tal. Foi agora, claro, por aquele rodízio, a gente sabe como se compõe o TSE, chegou a vez dele ser presidente. Que tragédia. Então, é um momento, realmente, eu tinha escrito até, que teria momentos de tensão na campanha, eu queria saber que posição ele tomaria tal. Nós temos, por exemplo, esse é o primeiro grande momento de tensão. E é bom lembrar que essas mentiras vão ser acrescidas, volto a dizer, até o final do primeiro turno, até 5 de outubro. E como tudo indica, nós teremos a polarização Marina Dilma no segundo turno, mesmo com o tempo de televisão sendo idênticos, mas o
número de mentiras, não através só do rádio e TV. Aí o foco vai ser justamente a internet. Você vai criar uma central de boatos, de mentiras, vai desqualificar e desconstruir a adversária com base em mentiras e tal. E aí eu quero ver qual vai ser a ação do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que essa é uma questão grave, porque você descola do mundo da política, essa não é uma discussão política, você está fora do... Você desmoraliza as eleições e o Estado Democrático de Direito e joga na base das acusações aquelas mesmas que o PT disse que não faria. Agora houve uma reunião em que o momento em que o PT parou e disse, agora é hora de abrir artilharia pesada. Sim. Porque, num primeiro momento, ficou aquela coisa, tanto o PT quanto o PSDB queriam fingir que a Marina não existia. Claro. Os dois levaram um susto quando a Marina disparou 2 dígitos na pesquisa, e aí, ai meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Polarizou entre PT e PSDB, não deu para os 2 candidatos fingirem que a Marina não existia. Perfeito. E aí houve um momento de artilharia ser aberta contra a Marina Silva. Historicamente, você me diz que é assim, o PT age dessa forma. Essa é a ação do partido. E agora mais ainda, porque eles estão há 12 anos no poder e o PT não sobrevive fora do aparelho de Estado. Ele, a sua estrutura, os seus 25 mil cargos de confiança, o Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, as ONGs que não são não governamentais, são OGs, organizações governamentais, são braços do partido. Portanto, o partido tem inúmeros braços na estrutura de Estado e na sociedade. E esses braços e essa estrutura não sobrevive sem o controle que o PT tem do Estado brasileiro. Portanto, é uma luta de vida ou morte para o partido, porque ele sabe, se ele perder, ele desaparece. Ele vai se fracionar, porque a liderança do Lula vai ser questionada, e todo aquele sustentáculo que passa, inclusive, pelo jornalismo, chapa branca, né, passa por intelectuais, passa por artistas, aquele artista que tem o quadro que ninguém compra, aquele que escreve o livro que ninguém lê, o que aquele entra que nas faz leis, nas isso leis, e aquilo de incentivo, Rouanet, etc. Claro, a peça de teatro que ninguém assiste, o filme que ninguém assiste e tal. Então, você tem um grupo de milhares de pessoas, além daqueles dos 25 mil cargos de confiança... Que pensam no seu próprio umbigo e estão beneficiados com essa estrutura. E vão reproduzir todo esse discurso de calúnia. Quer dizer, as calúnias produzidas por João Santana, porque quem produz as calúnias tem nome. João Santana, com a participação direta da candidata Dilma e certamente com o organizador maior disso, do chefe oculto do Mensalão. Quem era o chefe oculto do Mensalão? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, toda essa coisa não passa sem autorização, sem a chancela do dono do partido, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, você tem uma estrutura... Nós temos aí, então, 2 figuras que, na sua avaliação, estão comandando esses ataques, o próprio ex-presidente Lula e o João Santana. Põe de novo a capa de Veja no ar, porque eu quero que você veja comigo, Vila, este bocão que aparece ali, né, com cobras e lagartos tentando engolir Marina Silva. O João Santana, tradicionalmente, fazia um discurso de que, olha, a gente não é dessa agressão, dessa pancadaria, porque pode dar efeito contrário, mas a gente vê que parece que ele mudou de ideia. É a única chance do PT? É a única chance. É quando ele está colocado contra a parede e o partido sabe que a sua sobrevivência depende da desmoralização, mais do que da desconstrução, é a desmoralização da adversária, portanto, de Marina Silva e tal. E toda essa estrutura, que, como eu disse, do aparelho de Estado, do governo federal, dos 25 mil cargos de confiança, das empresas e bancos estatais, dos fundos de pensão, que fizeram barbaridades, Postales, Petros e etc. E depois os braços, através de ONG e da intelectualidade e de jornalistas de aluguel, se você somar, você chega a um número de 50, 60 mil pessoas. E esses vão vocalizar a calúnia produzida por João Santana, amando de Luiz Inácio Lula da Silva, intensamente. Agora, nessas 3 últimas semanas, até o dia 5 de outubro, e mais ainda, entre o 5 de outubro e o 26 de outubro do segundo turno. E eu não admiro que eles vão colocar calúnia até na propaganda gratuita, no último dia, que não dá tempo para o TSE dar direito de resposta a Marina Silva. Portanto, nós estamos falando de quadrilheiros, não estamos falando de políticos, que têm um projeto criminoso de poder, usando uma expressão dita no julgamento do Mensalão, e esses quadrilheiros, esses marginais do poder, expressão também do julgamento do Mensalão, não vão sair do poder sem
destruir a sua adversária de todas as formas, e se conseguir destruí-lo, se mantém no poder. E a ideia não é manter por mais 4 anos Dilma, é mais 8 de Lula. Sim. A partir de 2018 e tal. Então, portanto, gente, presta atenção, são 12 mais 12, hein? Sim. A ideia é fazer essa dobradinha, 12 até agora, sim, e mais 12 daqui para frente. Para frente. Portanto, é uma luta, nós estamos num momento chave da história brasileira, da história republicana brasileira. Ou o PT sai democraticamente do poder, que é o que todo mundo espera, ou nós teremos mais 12 anos, e não só mais 4, mais 12 anos de destruição do Estado Democrático de Direito, de destruição da economia brasileira, de destruição do Brasil. Porque eles não têm, o PT não tem um projeto nacional, o PT tem um projeto criminoso de poder. Portanto, são duas coisas radicalmente distintas que não se misturam. E essa quadrilha que está no poder e que instrumentaliza essas propagandas, essas mentiras em larga escala, essas calúnias, porque o PT, volta a dizer, é uma máquina de triturar reputações, a sua função é essa, liderados por Luiz Inácio Lula da Silva, e é importante destacar isso, porque nessa eleição, diferente de 4 anos atrás, o Lula é que está escondido atrás da cortina, mas quem está manipulando todos os personagens que estão no palco é ele. Só que há 4 anos atrás, ele estava lá na frente, manipulando, e todo mundo via. Nessa vez ele retorna, ele está atrás das cortinas, fazendo todo esse jogo sujo, porque o jogo sujo, volto a dizer, não ocorreria sem a autorização de Luiz Inácio Lula da Silva e as sugestões, eu tenho absoluta certeza, ele que conhece como ninguém, como fabricar calúnias, em 2006, se a gente lembrar, eles imputaram ao adversário, Geraldo Alckmin, que iria privatizar a Petrobras. Sempre esse debate teve, entre PT e PSDB, sempre eles queriam colar essa pecha no PSDB. Fizeram isso e conseguiram em 2006, tanto que no segundo turno, vale destacar, o Geraldo Alckmin teve menos votos do que no primeiro turno, algo único na história das eleições em 2 turnos desde 1989. Agora é colar pecha na Marina de defensora dos banqueiros, dos juros altos e da fome, né? Como você destacou no início. Absurda. Some a comida por causa da discussão sobre a autonomia do Banco Central. Some o livro da mão das crianças, que não gente. tem nenhuma relação, uma coisa. Onde pode sumir livro é em Cuba, que queima livros e destrói, porque é o partido, que é o regime que o PT sempre gostou, inclusive já mandou bilhões de reais, nosso dinheiro, para lá, entre outros, na obra. Somos generosos, né? Somos generosos extremamente generosos, como o caso do Porto de Mariel. Agora, o importante destacar que esse trabalho cabe aos setores democráticos da sociedade brasileira ficarem atentos. É uma questão chave, é a defesa das liberdades, porque um segundo governo Dilma vai ser um governo de censura à imprensa, eles vão colocar em prática tudo que eles fizeram de controle social da mídia, vão controlar os jornalistas com aquele conselho que eles queriam criar, e vão atacar os setores econômicos que se posicionam contra esse projeto criminoso de poder, e vão fazer de tudo. É bom lembrar que Dilma vai nomear, caso seja eleito, espero que não, 5 novos ministros para o Supremo no seu quadriênio. O quadriênio, portanto, de 14 a 18 vão ser nomeados 5. E aí vai só ter um ministro no Supremo que não vai ser nomeado por ela, que é o Gilmar Mendes. Portanto, vai ser 10-1. Então é importante a gente destacar que esse momento é chave. Ou nós acordamos, saímos da indiferença e nos colocamos contra esse projeto criminoso de poder, ou eles tomam, vão se manter no aparelho de Estado e impor a sua vontade, esse projeto, como já fizeram nos últimos 12 anos. E essa questão, Joyce, para concluir, de impor ao outro o que o outro não pensa. É incrível essa eficácia do PT. Fez isso em 2002. A classe C é o alvo do PT nesse momento. São as famílias que têm como renda de 2 a 5 salários mínimos. Perfeito. E a ideia é espalhar essa cultura terrível do medo. A Marina Silva deu uma declaração essa semana dizendo o seguinte, olha, é uma briga de Davi contra Golias. A Marina usa muito as expressões bíblicas, histórias bíblicas, né? Faz aí esse tipo de analogia. E é uma briga de Davi contra Golias quando você vê o tempo de TV. Claro. São quase 12 minutos com 2 minutos e uns quebradinhos. É um latifúndio e o outro difícil. É um minifúndio. Usando antigas expressões do debate político dos anos 50 e 60 no Brasil, você tem o latifúndio do PT, né, com todo o poder da Casa Grande, do autoritarismo, da violência, do senhor do Zubaraço e do Cutelo, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e aquele minifúndio lá pequeno que está tentando sobreviver em condições extremamente difíceis e tal. Então existe essa contradição. E essa contradição é importante a gente destacar. Na hora do segundo turno você vai ter tempos iguais, mas não pensa que serão iguais, porque existe a máquina de triturar reputações da internet, especialmente. Porque antigamente o boato era de boca a boca, você soltava um panfleto, um jornal falso e tal. Agora a internet tem esse papel. E na hora que você for ver onde está o servidor, ele vai estar na Tailândia, no Afeganistão,
questão, até em qualquer lugar. descobrir, já Até estamos em outra descobrir, eleição. E aí já o efeito não é possível você ter um mecanismo de se proteger frente aos efeitos danosos da calúnia produzida pelo PT. Portanto, isso é importante também, Joyce, para a Marina, porque a Marina, em certo momento da campanha, ela já como candidata, após o trágico acidente do 13 de agosto, ela imaginou que seria um debate de ideias, né? Mas não é, não. Nós temos claramente um debate de um projeto, volto a dizer, insisto na expressão, criminoso de poder e outros dois projetos democráticos distintos para o Brasil, o projeto de Marina Silva e o projeto liderado por Aécio Neves e tal. A grande questão é que esse debate não é no campo das ideias. O PT não quer discutir no campo das ideias, porque ele sabe que perde no campo das ideias, no campo da política. Ele vai através da força. Como agora nós não estamos num momento da luta armada, ninguém pode querer fazer um assalto ao céu através da força armada, se usa então o outro instrumento, o instrumento da calúnia e usando, volto a dizer, esse exército fabuloso, né? São milhares que estão vinculados ao aparelho do Estado. E eu tenho certeza que todas essas denúncias, é fácil a gente constatar pela internet, são reproduzidas pelos blogs de aluguel, são reproduzidas pelos artistas. E no segundo turno, especialmente, vai pegar, por exemplo, o Nordeste. Nós sabemos a importância dos 9 estados do Nordeste no colégio eleitoral brasileiro e tal. Aí vai ser acabar com o quê? Com o Bolsa Família. Claro, porque o instrumento Mas é eles esse. já estão dizendo isso. Já estão dizendo que vai, não, Marina ou Aécio vão acabar com o Bolsa Família. Só mantém o Bolsa Família e PT. Então, tem essa que é uma os dois já disseram, gente, isso é uma loucura. Nenhum candidato vai chegar, se eleito, vai chegar lá e vai dizer, olha assim, eu vou acabar com o Bolsa Família, porque seria uma revolução no Brasil, um absurdo. Essa coisa da educação, cortar dinheiro da educação, isso de autonomia do Banco Central vai fazer a comida sair do prato, que os especialistas todos estão dizendo, um Banco Central tem que ser autônomo, e autônomo do governo e autônomo dos bancos privados, é uma autonomia completa. Claro, como em países em que o Banco Central é autônomo. Ou será que a Europa não sabe fazer isso? Os Estados Unidos não sabem fazer, né? Não, é importante destacar, inclusive quem imputa a candidata Marina a razão das altas taxas de juros, que foram que elas são altas por causa do governo Lula, dos dois governos Lula e do governo Dilma. Isso não tem nada a ver, então você imputa ao outro aquele que não tem nenhuma responsabilidade por aqueles fatos. E aí diz, não, ela é candidata dos banqueiros e nós somos o candidato do povo em geral, não. Candidato dos banqueiros, nunca os bancos lucraram tanto no Brasil, historicamente, e os dados mostram isso, como nos últimos 12 anos. E os últimos 12 anos foi justamente durante o governo petista. Agora, Vila, hoje a gente tem uma campanha, claro, mais pobrezinha em relação ao do PT, tem menos dinheiro, tem menos tempo, tem muito menos estrutura, não há marqueteiros, né, como o João Santana por trás do programa de Marina. No segundo turno é outro jogo. Então, o que a gente pode esperar, claro, vai ter toda essa estrutura de internet aí massacrando a candidata, se, obviamente, a tendência se mantiver como agora. A gente está falando de uma fotografia do momento, mas eleição, gente, é uma obra aberta. Pode acontecer uma reviravolta, né, e o jogo pode ser outro. Mas se a eleição fosse hoje, nós teríamos Dilma e Marina no segundo turno. Partindo desse pressuposto, que as duas cheguem lá. No segundo turno, claro que o empresariado vai ficar mais generoso com as duas candidaturas. Então você entra numa igualdade de tempo de TV, numa igualdade de recursos e numa igualdade também de chamar a gente qualificada para esta guerra, que é uma guerra. Hoje o PT, mais cedo, inclusive, eu fiz aqui uma coluna sobre isso, o PT vai na briga de rua. Enquanto Marina e Aécio lutam judô clássico. Quer dizer, é uma coisa que não fecha. Claro. Eu acho que teremos esse quadro no segundo turno que você desenhou, e nós teremos igualdade no tempo do rádio e da televisão, do noticiário, inclusive, né? Porque a Dilma continua usando, por exemplo, o Palácio da Alvorada para dar entrevista. Isso não pode, é um próprio da União. Isso não pode. Eu não entendo como o Tribunal Superior Eleitoral até hoje não agiu, ou se ele não foi provocado, como é que vocês gostam de usar corretamente essa expressão, por alguém, por algum advogado, ou por algum partido, porque não pode estar usando um próprio da União para fazer, e reiteradas vezes já fez, aos sábados e aos domingos, propaganda política, aquilo não pode. Então nós teremos, certamente, no segundo turno, teremos esse tipo de igualdade. Agora, a avalanche de calúnias, o PT vai usar, mas em larguíssima escala. O PT é o melhor em fazer isso, né? Ele é profissional. Ele é profissional porque consegue transformar o outro em algo que ele não é, e convence os eleitores que o outro é algo que ele nunca foi. Consegue fazer isso, tem uma eficácia disso. Portanto, eu insisto nessa questão. Nós estamos numa luta, e aí até a imagem de Davi Golias é até interessante, lembrada pela candidata Marina, mas em aqueles que têm uma campanha milionária, que tem toda a estrutura do aparelho do Estado, que tem os sindicatos,
quase todos os sindicatos, que tem as ONG, os movimentos do sem qualquer coisa, porque tem movimento até do sem camisa, etc. Tudo isso, tem os artistas, os intelectuais, a maior parte deles, né, que são sustentados, são os intelectuais de chapa branca, sustentados pelo Estado. Portanto, você tem um leque enorme que vai estar a serviço desse processo de destruição do Estado Democrático de Direito. A grande questão que se coloca nessas 3 semanas é se Marina Silva, especialmente, vai ter condições de resistir a esse violento ataque. É como Porque se ela já fosse... falou que não vai entrar no jogo. Ela falou, eu não vou ganhar perdendo. Ou seja, eu não bato da linha da cintura para baixo. Sim, sim, né? sim. É um jogo mais ou menos como o Écio tem feito também, Écio Neves e Marina Silva. Enquanto Sim. o PT ataca em qualquer lugar, Sim, né? sim. Eu tenho repetido isso aqui quase todos os dias, do pescoço para baixo é tudo canela. Sim. Os outros 2 candidatos têm mantido ali um pouco de regras, né, nessa disputa. Agora, precisa ver até quanto tempo isso eleitoralmente é viável, porque a grande questão é o seguinte, no campo, claro, da relação política, você pode responder às calúnias tranquilo, de forma educada, esclarecendo, mas chega um momento em que é interessante a psicologia do eleitor. O eleitor pode imaginar que a sua resposta educada, tranquila, é um sinal de fraqueza, e não um sinal de que você quer colocar a discussão, sair do campo da calúnia e ir para o campo da política. Por isso que isso também pode ser, é necessário ter muito cuidado, perigoso, em determinadas circunstâncias, que você pode dar uma ideia de fragilidade da sua candidatura, feita a agressividade e as calúnias levantadas pelo outro. Portanto, é um momento de um terreno ainda minado, né, muito complicado. Nós temos, e falamos uma vez logo aqui nas nossas primeiras conversas, a eleição mais animada desde 1989, com aquele ponto de interrogação que ninguém sabe o que vai acontecer no dia seguinte, não é só na semana seguinte ou no momento da eleição. E agora, e o PT tendo um quadro, vale lembrar, Joyce, que há 2 meses atrás, 2 meses, não estamos falando 2 anos, 2 meses, o PT espalhava que ganharia no primeiro turno. Dilma ia ganhar um passeio, ela quase não ia fazer campanha, ia ficar só no palácio, que ia ser tranquilo. O quadro mudou radicalmente. Agora, eles percebem que não ganham, evidentemente não vão ganhar, vão fazer de tudo, falando, não, mas no segundo turno vai ter as alianças disso, e nós vamos ganhar, porque vão ser 2 projetos. O nosso, que é um projeto popular, e o outro projeto das elites. As elites nunca ganharam tanto dinheiro, retirando sangue dos trabalhadores, para usar uma expressão ao gosto do PT, como nos 12 anos do consulado petista. Nunca Ninguém gosta tanto do PT quanto as elites. Quanto as elites. Topo do topo do topo das elites. O PT hoje acabou se transformando, por paradoxal que seja, nos últimos 12 anos, no partido das elites. Criou no topo das classes sociais uma política que favorece os interesses antinacionais, porque o PT acaba tendo um projeto antinacional, porque desindustrializou o país, criou sérios problemas para o agronegócio, teve uma política externa que não defendeu os interesses nacionais, vide a Argentina, vide Bolívia, vide Equador. Sobre a política externa, eu já convido aqui a você que consome as informações aqui de Veja para acompanhar uma entrevista amanhã com Caio Blinder. Ele fala dessa proximidade com os regimes bolivarianos e faz uma afirmação pesada em relação ao antissemitismo e ao governo de esquerda. Você vai acompanhar essa entrevista amanhã. Nosso tempo já está acabando, Vila, mas eu preciso te perguntar rapidinho, porque não dá para deixar passar, gente, a pesquisa Ibope. A pesquisa Ibope que foi publicada agora e que parece que dá aquela sensação, nossa, a Dilma Rousseff, candidata do PT, descolou 8 pontos de Marina Silva. E aí, quando você para ver a pesquisa, vem um recado. Opa, é pegadinha. Porque, na verdade, a pesquisa Datafolha, que foi publicada ontem, é mais atual que a pesquisa Ibope, publicada hoje. Como é que pode? Pode assim, que a pesquisa Ibope, inclusive está lá na coluna do Lauro Jardim, o levantamento foi feito dos dados na sexta-feira e na segunda-feira dessa semana. Então a pesquisa publicada hoje não é o retrato do momento. Que loucura é essa? Olha, eu acho nada melhor, e fizemos aqui, acho que em 2010 e em 2012, umas discussões bastante interessantes, Joyce, e é importante quem nos assiste relembrar, que mostrando como o Ibope errou, mas errou feio em 2010 e errou muito feio nas eleições municipais em várias importantes capitais do Brasil. Chegou a errar 2 dígitos. Chegou a errar 2 dígitos. E aí sempre no final tenta fazer uma conta de chegada em alguns lugares, mas nem sempre dá certo tal. 2010, falou que Dilma ia ganhar no primeiro turno. Ia ganhar, ia ter 54% dos votos e venceria a eleição no primeiro turno, teve 46%.
8 pontos de diferença. Pô, 8 pontos é por uma eleição. Extrapola muito a margem de erro. Não dá para dizer que é culpado. E dizia que ia ganhar. Ou seja, o Ibope tem essa tradição. Instituto de pesquisa não pode, tem que manter independência. Não pode, por exemplo, prestar serviço para governo. Ao prestar serviço para o governo, você cria um problema. Então, a pesquisa do Ibope, certamente, ela não é um retrato do momento, é uma pesquisa equivocada. Eu sei e tenho certeza que, em termos metodológicos, ela deve ter graves erros, porque não é a primeira vez e não será a última se o Ibope continuar fazendo pesquisas que acaba agradando quem compra a pesquisa do que efetivamente reproduzir quais são as intenções de voto dos eleitores. Agora, e não é a primeira vez. Colocar na gaveta essa pesquisa para publicar apenas hoje, quer dizer, desconsidera tudo que aconteceu essa semana e esta semana o jogo passou a ser jogado de uma forma diferente. Então é outro retrato. Não tem como dizer que o retrato está fiel, fidedigno ao momento. E nesse sentido, infelizmente, é chato dizer isso, porque eu acompanho as pesquisas do Ibope desde 64, mas o Ibope acaba servindo como um instrumento para a campanha de desconstruir o adversário. Só que como ele não pode fazer uma calúnia do adversário, porque ele está fazendo simplesmente uma pesquisa de intenção de voto, ele dá um retrato do momento da eleição que não existe. Portanto, é um instrumento, passa a ser um braço da candidatura Dilma, infelizmente, passa a ser. Dessa forma, afinal, a pesquisa foi feita lá atrás e só divulgada agora, portanto, ela não reproduz o momento, ela teria de ser divulgada na segunda-feira, no máximo é um desserviço para a informação. É um desserviço e um desserviço também ao próprio Ibope. Isso faz mal ao Ibope. O Ibope tem uma longa tradição de pesquisa, em certos momentos não era questionado, mas recente, nas últimas eleições, tem errado e errado muito. E o que me chama a atenção, Joyce, é que passa a eleição e não há uma autocrítica por parte do Instituto de Pesquisa. Dizer, olha, nós erramos, porque há uma absoluta incompatibilidade entre Ibope e resultado das eleições. Não acertou até hoje, nas últimas eleições, ao menos as 3 últimas, nenhuma vez. Os números são muito distantes da margem de erro. Muito bem. Pena que acabou. Marco Antônio Villa no Aqui Entre Nós, fazendo aí uma avaliação de tudo que aconteceu nessa semana, que foi uma semana agitadíssima para todo mundo. Uma pesquisa que caiu hoje de paraquedas, foi publicada, mas é uma pesquisa com o retrato do final de semana passada e o comecinho desta semana e a capa de Veja, mais um pouquinho a capa de Veja no ar. Você precisa dar uma olhadinha na reportagem, por favor, tá aí. A Fúria contra a Marina, este bocão com cobras e lagartos, direcionado à candidata do PSB. Você encontra Veja já a partir de amanhã nas bancas. Villa, muito obrigada, adorei. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, gente.